Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Luísa Barbinski da Moto Digital e nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre um assunto que é bem interessante para quem está começando agora com marketing digital. Se você está vindo de outras áreas, né, seja, sei lá, área de saúde, direito, administração, enfim, a gente tem algumas coisas bem importantes para conversar sobre comunicação digital, especificamente aqui a comunicação de marketing digital, tá? Então, por que eu faço essa diferenciação entre comunicação e comunicação de marketing, tá? E especialmente nos canais digitais? Porque a gente acaba convencionando, né? A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro como um conceito essencial é que a comunicação, ela envolve um emissor e um receptor. Esse é o princípio básico. Agora, o que a gente não pode confundir é ações de publicidade, comunicação, assessoria de imprensa, com ações exclusivas de marketing, tá? Marketing, a gente está falando sobre uma coisa muito mais ampla que envolve sim a comunicação, mas que não se resume a apenas a comunicação. Então essa é a diferença que a gente tem que entender nesse processo, ok? Então quando a gente está falando em ações de comunicação de marketing digital, a gente está olhando para esses canais que a gente já está mais habituado a compreender. Que canais são esses? Então redes sociais, e-mail marketing, até mesmo e-commerce e outras formas de venda e distribuição de produtos, porque o marketing ele contempla esse tipo de coisa. Agora, a comunicação de marketing é como a gente vai fazer com que esses produtos, esses serviços, sejam conhecidos, né? Como a gente faz para divulgar esses produtos e serviços para a nossa audiência, ok? Então, tendo entendido isso, eu preparei uma listinha com alguns tópicos que vão te ajudar a compreender melhor o que é o marketing digital, né? O que a gente precisa começar, os conceitos pelos quais a gente precisa começar a entender. Então, o primeiro desses conceitos, que eu acho que é muito importante a gente começar por ele, é o foco na tua produção de conteúdo e especificamente o foco no que esse conteúdo vai agregar para o teu consumidor. Resumindo, consumidor no centro, o teu cliente no foco da tua estratégia. É muito bonito a gente falar isso, só que tem gente que é só da boca para fora, né? Fala isso só da boca para fora e não demonstra preocupação real com esse cliente, com esse consumidor. O que significa a gente fazer isso? Quando a gente fala em produção de conteúdo, tem que ficar muito claro que essa é uma premissa básica, inclusive, do marketing de conteúdo. Então, isso tem que ficar muito claro que não é falar sobre a sua marca, não é falar só sobre o seu produto, e sim começar a entender que você precisa falar, você precisa mostrar para as pessoas o que essa marca, o que o teu produto, o que o teu serviço agrega na vida das pessoas. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, a gente, como consumidor, não está nem aí para as marcas, a gente quer saber como elas resolvem os nossos problemas do nosso dia a dia. Então, por que você, como produtor de conteúdo, você como dono de uma empresa, como empreendedor, por que você insiste em falar sobre o seu produto se as pessoas não querem ouvir sobre ele num primeiro momento, e sim sobre como elas podem ser ajudadas por uma solução, né? Então, foque na solução, foque nos benefícios que esse teu produto, esse teu serviço, ou seja, o teu segmento de mercado, possibilita para as pessoas. Porque não tem nada mais chato do que a gente ficar ouvindo marca falar sobre ela mesma, né, no momento em que a gente não está nem um pouquinho interessado. A gente quer saber, a gente tem os nossos problemas, a gente não quer saber da marca, ok? Então, a marca vem no segundo momento. Tá? Depois que eu já entendi qual é o benefício, qual é a vantagem que eu tenho em usar tal coisa, né? Na hora que eu entendi a necessidade, eu entendi o valor daquilo, eu vou começar a olhar para as marcas. E aí, se a tua marca já mostrou esse valor antes, o processo já está um pouquinho mais adiantado para você, certo? Então, o foco no consumidor na hora de produzir conteúdo, ele é essencial e tem muito a ver com essa mudança de ponto de vista. Então, eu costumo brincar nos meus cursos que as marcas, elas, quando vão contar uma história delas, né, elas acabam achando que elas são os heróis nesse processo, quando na verdade quem é o herói é o consumidor. Então, assim, é uma relação bastante simples. Se você é fã de Star Wars ou, sei lá, Senhor dos Anéis, qualquer história desse tipo, vocês vão ver que, na verdade, o papel da nossa marca é ser o Yoda, não o Luke Skywalker, né? O nosso consumidor é o Luke Skywalker. A gente só vai orientar ele nesse processo, fazer com que ele atinja os objetivos que ele deseja. Então, grave isso na sua cabeça. Esse é um conceito chave para a gente começar qualquer coisa, não só no marketing digital, né, como no marketing, comunicação de marketing em geral, certo? Nosso segundo ponto, orientação para KPIs e resultados.
A gente sabe que uma das principais premissas do marketing digital é a gente ter como mensurar quase tudo, né? 90% do nosso universo no marketing digital ele é mensurável. Seja engajamento, seja volume de compras, cliques, enfim, você diz a métrica que provavelmente ela já existe, né? Só que a gente precisa também entender algumas coisinhas que se a gente não tem uma visão do que é um KPI, e isso tem num outro vídeo aqui do canal, vou deixar o link para você. Se você está assistindo isso pelo blog, é só dar um pulinho ali no canal, que o link já vai estar junto, ok? Então, a gente tem que ter uma visão orientada para KPIs e entender quais são os nossos indicadores-chave de desempenho, né? Que é isso que significa a sigla KPI. Se a gente não tem ideia do que é um KPI para a nossa empresa, né, cada empresa tem o seu, fica difícil a gente entender como e quais são esses resultados, né? Como esses resultados estão chegando e quais são eles. Então a gente precisa ter essa visão bastante clara, porque senão vai ficar bastante difícil você ver resultado e sentir que o marketing digital está fazendo diferença na tua estratégia, ok? Então esse é um conceito essencial. Recomendo que você dê uma olhada no outro vídeo, vou deixar o link, né, para que você consiga entender melhor o que é um KPI e como ele se encaixa na sua realidade, ok? E o nosso outro conceito, que também é muito importante, são os canais, tá? Então quando a gente fala em produção de conteúdo, e também dos KPIs, a gente tem que entender em qual contexto isso está acontecendo, ou seja, em qual canal isso está acontecendo. Então, basicamente, quando a gente fala em digital, a gente tem 3 tipos de canais, que são os canais proprietários, que são o teu site, teu blog, né, a tua base de e-mail marketing, né, são os teus canais que você domina completamente. Tuas redes sociais entram aí parcialmente, tá? Porque a gente costuma dizer que tem uma diferença, né, que teus canais em redes sociais são a tua casa alugada. Porque um belo dia o Facebook pode mudar de ideia, né, o Instagram pode mudar de ideia, o Pinterest pode mudar de ideia, o Twitter pode mudar de ideia, as políticas mudam, e aí você tem que se ajustar conforme elas. Isso pode acontecer, a gente tem que estar preparado para essas mudanças, muitas delas acontecem, especialmente no Facebook, né, é só a gente olhar para trás e começar a ver as relações entre alcance orgânico, formatos de postagem e assim por diante. Então, a gente tem que começar a olhar que o que a gente tem o controle absoluto é o quê? O nosso site, o nosso blog e o nosso e-mail marketing. Então, isso significa o quê? Que os nossos canais proprietários devem estar no centro da nossa estratégia. E todos os outros canais, né, que a gente vai chamar aqui dessas nossas casas alugadas, né, os nossos canais em redes sociais e outras plataformas que pertencem a terceiros, devem apontar para os nossos canais proprietários. Então, se eu estou criando uma campanha no Facebook, se eu estou criando alguma coisa no Instagram, eu devo apontar sempre para o meu site, fazer referência a ele, ok? Porque aí a gente leva tráfego, gera interesse a partir dessas mídias sociais e leva tráfego para os nossos canais proprietários, para o seu site e para o seu blog, ok? E mais importante disso tudo, também você começa a construir uma base bastante sólida de e-mails, certo? Outro tipo de canal que é muito importante, que eu acabei até mencionando um pouquinho aqui, são os canais pagos, tá? Se você estava pensando que internet é tudo de graça, sinto muito, eu tenho uma má notícia, tá? Internet não é tudo de graça e, inclusive, existem ferramentas excelentes que precisam ser pagas, né? É o tipo de relação que a gente tem que pensar. A gente vai ganhar dinheiro com isso? Vai. Então, nada mais justo que a gente pague pelo serviço dos outros que estão disponibilizando esse tipo de ferramenta pra gente. Isso significa o quê? Não existe almoço grátis em Facebook. Não existe almoço grátis em Instagram. Você tem que considerar como pilar obrigatório da tua estratégia os canais pagos. Se você não fizer isso, você já começa com uma perna faltando, tá? Pense que você tem um tripé de sustentação da tua estratégia. E aí você vai chegar lá e vai descartar um deles, que é o canal de mídia paga. Seus resultados vão ser 2/3 do possível, se é que vão chegar a 2/3, porque a gente vê uma grande necessidade em cuidar e observar e criar boas campanhas em Facebook Ads, em Google AdWords, anúncios no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, né? Então a gente precisa considerar a mídia paga como um canal muito importante. Se você não está fazendo isso, reveja alguns conceitos, pense nisso que eu estou falando, porque você vai sentir bastante diferença nos resultados. Você não precisa começar com uma verba milionária. Ninguém começa com uma verba milionária. Começa sentindo um investimento, R$5 aqui,
R$10 ali, você vai ampliando conforme você percebe os resultados. Então, perceba que isso vai trazer algumas coisas bastante positivas, resultados bastante positivos para a tua estratégia, e já separe uma verba para isso. É necessário, ok? E por fim, a gente tem os canais de mídia espontânea. O que é mídia espontânea? Essa mídia espontânea, quem trabalhou com assessoria de imprensa já tem alguma ideia, já deve ter ouvido falar sobre isso. A mídia espontânea nada mais é do que o poder de alcance orgânico que a gente tem, poder de viralidade. Então, quando as pessoas compartilham os conteúdos que a gente produz, e a gente não está impulsionando, não está pagando por isso, a gente tem a mídia espontânea. E é bastante legal que a gente consegue estabelecer uma relação entre o quanto a gente teria gasto para conseguir aqueles resultados. Se você já está investindo em anúncios, e se você já está, parabéns, você já está começando direitinho, você consegue ter uma margem de cálculo, né? Você consegue se basear em algum número para conseguir calcular o quanto seria o valor da tua mídia espontânea. Se você já investiu em anúncio em jornal, em revista, rádio, TV, você sabe que existe um cálculo que a gente faz para entender o quanto você teria gasto se tivesse comprado aquele espaço em anúncio. Então essa mesma reflexão vale quando a gente está falando em compartilhamentos, curtidas e tudo, engajamento, né, em mídias digitais. Se você tem o valor, né, por engajamento, que o Facebook traz esse valor para você no Facebook Ads, vamos supor que o seu valor por engajamento esteja em 7 centavos, né? É só você olhar o quanto você conseguiu de engajamento orgânico na tua publicação, multiplicar por 7 centavos e você tem o valor do que você teria gasto para conseguir aquilo, mas se o teu conteúdo foi tão legal que você não precisou nem impulsionar, não precisou nem investir em anúncios para conseguir esse resultado orgânico, ok? Então considere essa mídia espontânea também como uma estratégia de ação, porque existem algumas coisas chamadas linkbait, né? O linkbait, se a gente for olhar nas leituras baseadas em SEO, vocês vão ver que é a produção de conteúdos que geram interesse de outras pessoas, que essas pessoas vão fazer links no site delas sobre o seu conteúdo. Que tipo de conteúdo provoca isso? Então, aqueles artigos bem completos, bem legais, a gente buscou fazer alguns lá para vocês no blog da Mote. Por exemplo, o artigo sobre KPIs, o artigo sobre inbound marketing, o artigo sobre influência e persuasão, né? São artigos que eu busquei trazer bastante informação para que você consiga ter referências legais, mas lá na frente, se você quiser produzir um conteúdo sobre isso, deixa um link pra gente, né? Então, é esse tipo de coisa que é legal. Você começa a construir relacionamento a partir de um conteúdo muito bacana, que as pessoas vão citar a fonte. E quando elas citarem a fonte, você ganha um link. E isso vale também como mídia espontânea, tá? Então, é muito legal que você pense nisso e comece a desenhar algumas estratégias para trazer esse tipo de relacionamento nos teus canais de marketing digital, certo? Então, minha gente, a nossa dica de hoje era essa, né? Esses são os nossos, na minha opinião, esses são conceitos essenciais que sem isso você não consegue nem dar um passo, né? Quando a gente fala em digital, tá? Então pense nisso, dê uma estudada. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou pode entrar em contato com a gente pelo nosso formulário de contato lá em motodigital.com, tá? E eu fico esperando a sua dica, o seu comentário, a sua sugestão, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.